Você treina braço toda semana e ele continua igual. Não é falta de esforço. É que você está repetindo os mesmos 8 erros que travam bíceps e tríceps de responder. E pelo menos 5 deles estão acontecendo agora, no seu treino atual, sem você perceber. Cada um desses erros tem correção simples. E quando você corrige todos de uma vez, o braço que ficou parado por meses começa a responder em semanas. Erro 1. Fazer o mesmo treino. Semana após semana sem evoluir. Nada. Esse é o erro que mata o crescimento de braço de forma silenciosa, e é o mais comum de todos. O músculo cresce quando você apresenta a ele um desafio maior do que o que ele já está acostumado. Quando você chega na academia toda semana com o mesmo peso, o mesmo número de repetições e os mesmos exercícios na mesma ordem, o músculo não tem motivo nenhum para crescer. Ele já sabe fazer aquilo. Já está adaptado. O estímulo deixou de ser um desafio e virou rotina. Pensa assim. Se você carrega uma mochila de 10 quilos todo dia, o seu corpo vai se adaptar a esse peso e vai parar de sentir esforço. Se você nunca aumenta o peso da mochila, o esforço nunca aumenta. E o corpo nunca precisa se adaptar de novo. Com o músculo é exatamente a mesma lógica. A correção é direta. Você precisa registrar o que faz em cada treino. Anota o exercício, o peso usado e quantas repetições fez. Na semana seguinte, tenta fazer pelo menos uma repetição a mais, ou alguns gramas a mais na carga, ou um exercício mais difícil. Não precisa ser um salto enorme, precisa ser diferente do que foi antes. Essa progressão gradual é o sinal que o músculo precisa para entender que ele tem que crescer para dar conta do recado. Sem esse registro, você está treinando no escuro. E braço não cresce no escuro. Erro 2. Usar peso pesado demais e roubar no movimento. Esse erro tem um jeito muito característico de acontecer. Você coloca uma carga que claramente está acima do que consegue controlar. O corpo compensa balançando o tronco, jogando o cotovelo para frente ou usando o ombro para ajudar. E no final da série, você está com a sensação de que treinou pesado. Mas o bíceps mal foi ativado de verdade. O problema aqui é que o músculo cresce quando ele é o responsável pelo movimento. Quando você rouba na execução, você está distribuindo o esforço por outras partes do corpo que entram para ajudar o músculo principal a completar uma carga que ele não conseguiria sozinho. O resultado é que você se cansa, transpira, sente que fez algo. Mas o bíceps ou o tríceps recebeu muito menos estímulo do que parece. A correção é reduzir a carga até o ponto em que você consegue fazer o movimento completo com controle total. Cotovelo firme, sem balançar o tronco, sem compensar com o ombro. O músculo precisa sentir o esforço do início ao fim da repetição. E se você precisar roubar para terminar a série, a carga está acima do que faz sentido para você agora. Menos peso com mais controle constrói mais músculo do que mais peso com execução solta. Sempre. E tem um detalhe sobre esse erro que se conecta diretamente com o próximo, porque não é só a execução que está errada. É o momento do treino em que você está tentando fazer esse exercício. Vem comigo! Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo como esse e ainda ajuda a espalhar informação de qualidade para mais gente. Erro 3. Treinar braço no final de uma sessão já destruidora. Esse é um dos erros mais ignorados quando o assunto é braço. E ele sabota o treino antes mesmo de você pegar o halter. A situação mais comum é essa. Você faz um treino pesado de costas, peito ou ombro e no final da sessão coloca bíceps e tríceps como complemento. Parece prático. Parece que você está aproveitando bem o tempo na academia. O problema é que bíceps e tríceps já participaram ativamente de todo aquele treino anterior como músculos de apoio. O bíceps trabalha em praticamente todo o exercício de puxar. O tríceps trabalha em praticamente todo o exercício de empurrar.
Quando você termina o treino principal e parte para os exercícios de braço, esses músculos já gastaram energia, já acumularam esforço e já estão parcialmente fatigados. Você está pedindo para eles performarem no nível máximo com o tanque já pela metade. O resultado é previsível. A carga que você consegue usar cai. O número de repetições cai. A técnica piora. E o estímulo que chega no músculo é muito menor do que chegaria se ele estivesse descansado. A correção é reorganizar a divisão de treino para que braço tenha um dia próprio, com o músculo descansado e pronto para receber estímulo de verdade. Ou, se a sua divisão não permitir isso, pelo menos coloque o braço no início da sessão nos dias em que ele for o foco, não como sobra de outro treino. Braço no final do treino, quando ele já está fatigado, é braço que não cresce. Erro. 4. Repetir. O estímulo antes do músculo. Terminar de se recuperar. Mais é melhor. Essa lógica faz sentido em muitas coisas na vida. No treino de braço, ela destrói o resultado. O músculo cresce durante a recuperação, não durante o treino. O treino é só o gatilho. Ele danifica as fibras musculares de forma controlada. E o corpo passa as horas seguintes reparando esse dano e deixando o músculo um pouco maior e mais forte do que estava antes. Mas esse processo leva tempo. E se você volta para o treino de braço antes desse processo terminar, você está interrompendo o crescimento no meio e começando tudo de novo. O efeito disso ao longo das semanas é que o músculo fica num ciclo constante de dano, sem recuperação completa. Você treina, danifica, começa a recuperar, treina de novo antes de terminar, e o músculo nunca chega no ponto de crescimento real. Uma referência prática que funciona para a maioria das pessoas: deixar entre 48 e 72 horas antes de repetir um treino pesado no mesmo músculo. Se você treinou bíceps com intensidade na segunda-feira, o próximo estímulo pesado de bíceps deve acontecer no mínimo na quarta, preferencialmente na quinta. Mais sessões por semana não significa mais crescimento, significa mais dano sem recuperação, e braço que fica igual por meses sem motivo aparente. Mas mesmo com descanso certo entre treinos, existe um fator fora da academia que anula tudo isso se não for levado a sério. E é o próximo erro. Erro 5. Achar que dieta é detalhe e não parte do treino. Você pode ter a melhor divisão de treino, a técnica mais refinada, o descanso adequado entre sessões, e o braço não cresce se a alimentação não sustentar o processo. Sem o material de construção chegando em quantidade suficiente, o corpo não tem com o que construir músculo. Simples assim. O erro mais comum aqui não é comer mal. É comer de um jeito que parece adequado, mas está abaixo do que o processo exige. Muita gente come razoavelmente bem, mas consome proteína insuficiente. E proteína é o ingrediente principal que o corpo usa para reparar e construir as fibras musculares depois do treino. Uma referência prática: algo próximo de 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia. Se você pesa 80 quilos, estamos falando de 160 gramas de proteína, distribuídas ao longo do dia em todas as refeições, não concentradas todas numa janta única, porque o corpo tem limite de quanto consegue aproveitar de uma vez. Além da proteína, o total de calorias importa. Se você come menos do que gasta, o corpo usa a proteína como combustível, em vez de usá-la para construir músculo. É material de construção sendo queimado como lenha porque faltou energia. O braço fica igual, porque o corpo está sobrevivendo, não crescendo. Sono entra aqui também. É dormindo que o corpo constrói músculo de verdade. Semanas com sono ruim reduzem o aproveitamento de todo o esforço que você fez na academia. Alimentação e sono não são complementos do treino. São parte do treino. Erro 6. Treinar só braço e ignorar o corpo todo. Esse erro é contraintuitivo, mas é real. Muita gente que quer braço grande passa a maior parte do tempo fazendo rosca e extensão, e dedica pouco tempo para exercícios maiores que trabalham o corpo inteiro.
O problema é que os exercícios maiores, como agachamento, levantamento terra e supino, geram um estímulo geral no organismo que favorece o crescimento muscular de forma ampla, incluindo os braços. Quando você treina só braço e ignora o resto do corpo, perde esse estímulo geral. O braço fica num ambiente menos favorável para crescer, porque o corpo não tem razão estrutural para crescer como um todo. A correção é incluir movimentos grandes como base do treino e usar os exercícios de braço como complemento, não como protagonista exclusivo. Um treino equilibrado que desenvolve o corpo inteiro cria uma base muito mais favorável para que os braços respondam do que um treino focado quase que exclusivamente em rosca e extensão. Braço grande em corpo fraco é exceção, não regra. Erro 7. Fazer as repetições rápido demais sem controlar o movimento. Esse erro é irmão do erro de roubar na execução, mas tem uma diferença importante. Você pode usar o peso certo e ainda assim errar aqui. O músculo precisa de tempo sob esforço para crescer. Quando você faz as repetições rápido demais, sobe o peso em 1 segundo e desce em meio segundo. Você está reduzindo o tempo que o músculo passa sob tensão em cada repetição. O resultado é que você faz 12 repetições, mas o músculo ficou sob esforço real, por muito menos tempo do que poderia. A parte da descida é especialmente importante e especialmente ignorada. Quando você desce o peso de forma controlada, o músculo está trabalhando para frear o movimento. E esse trabalho de frear gera um estímulo muito forte para o crescimento muscular. Quando você deixa o peso descer sozinho, você está jogando fora metade do potencial de cada repetição. A correção é simples. Sobe o peso em cerca de 1 a 2 segundos e desce de forma controlada em 2 a 3 segundos. Sente o músculo trabalhando nos 2 sentidos do movimento. Se precisar reduzir a carga para conseguir fazer isso, reduz. Vale muito mais. Erro 8. Semanas fortes seguidas. De semanas que praticamente não existem. O último erro é o que une todos os outros e garante que nenhuma correção funcione de verdade. Consistência não é motivação. Motivação vem e vai. Consistência é o que acontece mesmo quando a motivação foi embora. E braço cresce com consistência. Semanas seguidas de estímulo, progressão e recuperação, sem interrupções longas no meio. O ciclo que trava o crescimento é conhecido. 3 semanas treinando forte, 1 semana viajando, 1 semana sem dormir direito. Volta com tudo por alguns dias, machuca alguma coisa por exagerar. Some por mais 2 semanas. Quando a série de treinos é essa, o músculo nunca tem tempo suficiente para completar o ciclo de crescimento de verdade. A correção não é treinar mais forte nas semanas boas para compensar as ruins. É reduzir as semanas ruins. Treino mediano que acontece toda semana por 3 meses seguidos supera qualquer treino incrível que some a cada 15 dias. Se você corrigir esses 8 erros ao mesmo tempo, o braço que ficou parado por meses começa a responder em semanas. Não porque você vai treinar mais, mas porque vai parar de sabotar o próprio processo. Da próxima vez que você for treinar braço, escolhe um desses 8 erros para corrigir naquele dia. Só um. Progressão na carga, execução mais controlada, descanso adequado entre séries. Qualquer um. Corrige um por treino e em 8 semanas você terá eliminado todos. Qual dos 8 erros estava mais presente no seu treino? Comenta aqui embaixo, porque a resposta provavelmente é a mesma de muita gente que vai ler depois de você. Se esse conteúdo fez sentido, compartilha com alguém que reclama que braço não cresce, porque o problema quase nunca é falta de treino. E se quiser continuar recebendo conteúdo direto e sem enrolação sobre treino, inscreve no canal e ativa o sininho. A gente se vê no próximo.